Beleza, então começou a gravar, agora eu vou explicar o que deverá ser feito na atividade de hoje, tá? A princípio, deverão ser utilizados o banco de dados vetorial, né, que foi o banco de dados que foi utilizado para vocês extraírem a drenagem, a delimitação de uma bacia hidrográfica, tá? Até recomendo que a área a ser utilizada para essa atividade nossa seja a área que englobe apenas a bacia hidrográfica que você delimitou, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu tenho essa carta, né, que é a carta que todos utilizamos, né, na parte vetorial da região de Ilha Solteira e Pereira Barreto. E a ideia desse atividade nossa é fazer gerar dados de modelo numérico de terreno a partir de dados da carta topográfica, através das cotas ou curvas de nível presentes na carta topográfica, tá? Quando a gente extrai essa informação, a gente consegue fazer alguns processos e transformar isso num modelo, né, digital, onde eu posso extrair também, da mesma forma que o SRTM, os cortes transversais, né, longitudinais e transversais, visualizar o modelo 3D, fazer declividade, orientação de vertentes, né, e até mesmo criar fatias ou faixas altimétricas dessa minha área, tá? Para tanto, o que eu fiz inicialmente? Eu criei um plano de informação recorte, né, porque eu não tinha aqui delimitado a minha área da bacia, tá? E delimitei uma área que engloba, né, praticamente uma bacia hidrográfica inteira, tá? Podem ver aqui no meu zoom, eu tomei como base esse córrego aqui, então essa é a área da minha bacia, tá? Então, como eu vou pegar um quadrante, né, eu sempre pego um pouquinho a mais, ó. Pegou um pedaço desse córrego aqui, pegou um pedaço do lado de lá, um pedaço daqui e um pedaço daqui, mas não tem problema. O importante é que toda a área cubra, né, que esse recorte cubra toda a área da minha bacia, tá? É a partir dela que eu vou fazer isso. Eu fiz lá no vetorial, né, criei uma linha fechada ou criei um polígono, não tem importância, né, uma linha e depois vocês fechem ela, e é importante poligonalizar, porque ela vai servir de base do recorte dessa carta aqui. Eu vou fazer o recorte, por quê? Porque fica mais prático de eu trabalhar do que eu trabalhar com toda essa área dessa carta aqui, ó. Ela é muito grande. Ó, vocês podem observar, né, o tamanho da área que me interessa, senão eu vou ficar, demora para carregar, eu posso me confundir com a quantidade de curvas que tem, tá? Então, com base nessas linhas, nesse polígono já pronto aqui, o que eu fiz? Eu peguei a carta, né, deixei ela carregada, vim aqui na imagem dela e recortei plano de informação. Então, eu usei esse polígono para recortar essa carta, tá? E aí eu tenho o quê? O resultado já que eu fiz, que é essa carta REC. Tá vendo? Ficou só o pedaço que me interessa, só a área da bacia que me interessa. Então, peguem lá a bacia de vocês e façam um recorte, né? Desde que pegue toda a área da bacia. Tudo bem? Toda a área do limite. Eu vou desabilitar aqui o recorte, não preciso mais dele. E é com base nesse que eu vou iniciar as atividades. Pois bem, eu preciso criar uma categoria de modelo numérico de terreno, tá? Então, eu vou criar uma aqui que vai se chamar curvas N, curvas de nível. É o MNT, né? Criar, executar, tá? Feito isso, agora eu vou criar um PI, um plano de informação dentro dessa categoria que eu criei. Olha ela aqui, ó. Então, eu dou o nome de curvas, tá? Criar, posso fechar. Então, ela está aqui, ó. Só que ela não tem nada, porque eu não digitalizei nada. Então, a ideia é o quê? Eu extrair essas curvas de nível, digitalizar essas curvas de nível. Ter todo aquele trabalho chato de ficar ticando em cima da linha para gerar isso, tá? Como que eu faço, então? Eu venho em MNT, ele vai ter uma edição de vetor, edição vetorial, que é a mesma do temático, a mesma do cadastral, tá? O mesmo do rede, é a mesma coisa. Vocês observem que
O menu de edição aqui, ó, criar linha fechada, criar retângulo, círculo, adicionar, é tudo igual ao que vocês já viram. Então, vocês já sabem fazer essa parte de edição. Algumas coisas vão mudar, tá? A primeira coisa é o seguinte, tá? Toda vez que eu vou digitalizar alguma informação aqui, eu tenho que informar se eu vou digitalizar uma isolinha ou uma linha mestra, tá? Quando ele está assim, quer dizer que eu estou digitalizando uma linha mestra. Assim, é uma isolinha. Como que eu diferencio isso, né, numa carta topográfica? Geralmente, as isolinhas, desculpem, as linhas mestras, elas são mais grossas e estão a valores a cada 50 metros. Tá? Observem essa daqui, ó, né? 300 metros, ela é um pouquinho mais grossa que as outras. Então, essa é uma linha mestra. 310 não, 320 não, 340 não, 30 não, 340 não, opa, 350 é uma linha mestra. Tá? Observem que aqui é a última linha, né? A linha de maior altitude. Então, não tenho aqui, observe que ele não chega a 360, mas ele chega ao ponto máximo a 354. Então, depois a gente vai inserir essa informação, porém, ela não vai ser uma linha, ela vai ser um ponto, que a gente vai chamar de ponto cotado. Tá? E as isolinhas são as linhas entre as linhas mestras, ou seja, 310, 320, 330, 340. Tá? Então, como que a gente vai fazer a princípio? Eu recomendo, né, verifiquem sempre isso. Edição ou verificação. Para editar as linhas, criar ponto, tem que estar aqui em edição gráfica. Você escolhe aqui se você quer adicionar linha ou ponto. Então, vamos começar com a linha. Define aqui o modo. Vou recomendar absolutamente sempre utilizar o modo passo, tá? Quando você abre o programa, ele puxa o modo contínuo. Vamos sempre adotar o modo passo, tá? Eu vou digitalizar primeiro uma linha mestra, para ficar mais fácil para mim. Eu vou começar com essa linha mestra aqui. Essa linha mestra é a de 350, né? 300, 310, 20, 30, 40, 50. Isso porque essa carta nossa, as curvas de nível estão equidistantes a cada 10 metros, tá? Pode ser que eu esteja com cartas que estejam a cada 20 metros. Tá? Eu tenho que ler lá embaixo na informação da carta. Essa carta eu já sei que ela está de 10 em 10. Justamente por isso. Tá? E aqui tem a informação vital. Se caso você esquecer de alterar isso, ou se você não colocar valor, você está digitalizando uma linha sem informação de cota. Tá? Ou cota errada. Então, eu tenho que sempre informar esse valor. Ali é 350. Tá? Feito isso, tá? Eu começo a minha digitalização. Tá? Deixa eu dar um zoom um pouco maior aqui. E vou iniciar a minha digitalização da curva de 350. Claro que quanto mais detalhado, melhor, mas tem hora que vai passar um pouquinho errado ó, em cima da linha, tá? Mas vou tentar fazer o máximo possível aqui. Não precisa fechar ela exatamente, tá? Não tem problema. Essa é diferente, porque não importa o polígono pra gente, tá? Mas se você quiser, você pode tentar colocar bem em cima, tá? E aí você finaliza com o botão do lado direito. Clica no disquetezinho aqui para salvar. Vocês vão observar que ele não tem a opção ajustar nem poligonalizar, porque não é o objetivo, né? Só criar linha de valores de cota. Então, essa informação está pronta, tá? Beleza. Bom, vamos ver aqui no caso desse ponto cotado. Como que eu faria isso? Eu venho aqui, né? Modifico, quero editar pontos agora. O valor aqui é 354, eu venho 354. Não tem importância eu selecionar a isolinha ou linha mestra, porque não é mais linha, né? É ponto. Tá? Aí eu venho bem em cima do xizinho aqui, ó. Talvez esteja meio ruim para vocês perceberem, mas eu já sei que é esse pontinho aqui, ó, um pouquinho mais escuro. E clico nele, tá? Venho no disquete e salvo essa informação. Então ele sabe que aqui é a linha de 350 e aqui nesse ponto 354.
Então, ele já vai começando a entender em 3 dimensões onde que está, né, como que isso vai se formar em termos de relevo. Pois bem, vamos para o próximo aqui. Então, essa aqui é 350, né? Essa aqui é 340, né? Porque está baixando, está vindo mais para o córrego, em direção ao córrego. Só que ela é uma isolinha. Então, eu vou lá novamente, mudo aqui para linha, mudo aqui para isolinha, mudo o valor, opa, 340, e vou iniciar a minha digitalização. Tá? A digitalização, ela é igual, tá? A outra. Quando vocês precisarem mover a imagem, tá? Não finalizem. Se quiserem finalizar, depois você tem que juntar, mas não precisa finalizar. Estou aqui editando, vou mover a imagem. Vou lá em cima, cliquei aqui, ele mudou o cursorzinho, eu arrasto um pouquinho e solto. Olha lá. Se eu clicar aqui com o botão do lado direito, a linha vai voltar para mim, ó. E eu continuo digitalizando. Tá? Pegue uma linha e vai até o fim. Tá? Mesmo que fique um pouquinho torto, depois você pode fazer um acabamento, tá? E vai embora. Tá? Isso aqui vocês vão fazer apenas para a área que cobre a bacia de vocês, que depois a gente vai gerar um modelo tridimensional disso daí. Tá? Agora, em alguns casos, o que acontece? Eu digitalizo isso em uma carta muito grande, às vezes eu me perco em relação aos valores. Tá? Então, vou mostrar agora como é que vocês fazem para verificar esse valor. Tá? Então, eu clico aqui, vou finalizar aqui só para encerrar. Né? Então, digamos que vocês saíram e não se lembram quais os valores da linha, porque vai ficar um monte de linha aqui. Né? Ainda mais quando você tem um monte de isolinha uma entre a outra aqui, vai ficar confuso. E você precisa identificar. Como que você faz? Você vem nesse primeiro ícone, verificação. Ele vai virar essa cruzinha aqui. Ó. Então, você clica aqui em cima da linha. Cadê? Opa, olha lá. É a de 350. Tá? Tudo bem? Aqui acho que ele não vai indicar o ponto. Por quê? Porque ele não está verificando o ponto, eu acho. Tá? Então, se eu quisesse localizar esse ponto, eu tenho que vir aqui, mudar para ponto. Né? Olha lá, 345. Tá? E aí, digamos que eu fiz errado. Ou eu posso apagar, ou eu posso fazer esse processo. Eu venho em verificar, ó, verificar linha, cliquei na linha aqui, tá? Seleciono ela aqui, ó, o valor Z, tá? Que é a informação que eu vou mudar, e mudo, por exemplo, para 360. Tá? E aí, aqui tá certo, tá? E venho aqui em alterar. Tá? Só deixo ticado aqui a informação que eu vou alterar. Alterou? Fechou. Vamos ver se funcionou aqui. Olha lá, ó. Quando eu clico em cima, 360. Então, eu posso errar uma linha e depois fazer essa correção. É claro que depois fica confuso. Então, sempre ficar bem atento para que isso não precise ser feito. Tá? Existem outras informações aqui, só que não é da categoria MNT. Tá? Não é para a gente. Então, o interessante para nós é isso aqui. Ó. Se eu precisar alterar, né, eu venho e mudo aqui. E ela volta ao normal. Terminou? Quer continuar a edição? Volta na edição. É uma outra isolinha que eu vou digitalizar, de 330 agora. Tá? Olha lá, começando em 330. Tá? Então, a atividade de hoje de vocês, né, entre hoje e amanhã, é fazer a digitalização da área de cobertura da bacia de vocês, do banco de dados de vetores de vocês. Ok? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me questionar aqui na aula. Tá? Então, só vou encerrar a gravação e esse vídeo vai ficar disponível lá para vocês.